Ivan Ilitch via que estava morrendo e desesperava-se. No fundo do coração sabia que estava indo embora, e longe de acostumar-se com a ideia, simplesmente não conseguia entendê-la. O exemplo de um silogismo que aprendera na lógica de Kiesewetter: Caio é um homem, os homens são mortais, logo Caio é mortal. Parecera-lhe a vida toda muito lógico e natural se aplicado a Caio, mas certamente não quando aplicado a ele próprio. Que Caio, ser abstrato, fosse mortal estava absolutamente correto, mas ele não era Caio, nem um ser abstrato. Não, havia sido a vida inteira um ser único, especial. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Felipe Lopes do canal Repensando e hoje nós vamos conversar sobre a morte de Ivan Ilitch do Tolstói. Então, primeiro sobre Tolstói, é um dos principais escritores russos assim, de todos os tempos. É considerado um dos grandes escritores de romance, né, da história da nossa literatura mundial. Ele escreveu Guerra e Paz, né, que é um romance que deixou ele muito famoso, e também Anna Karenina, que são dois, né, desses dois romances, Guerra e Paz e Anna Karenina, são bem grandes assim e muito bem conceituados. Esse livro, ao contrário dos dois, é bem curtinho, né? Mas em conteúdo é gigante. Então a história do livro é, como o próprio título sugere, né, a morte de Ivan Ilitch. Então é uma história que se concentra na morte do personagem principal. O livro começa já com a notícia da morte de Ivan Ilitch, então ele não tem uma linha temporal linear. Ele começa no fim, ou seja, começa depois da morte do Tolstói. Morte do Tolstói não, a morte do Ivan Ilitch. Tanto que não é nenhum spoiler dizer, né, que Ivan Ilitch vai morrer, o próprio título já diz. É bem interessante que o livro começa com os amigos do Ivan Ilitch recebendo a notícia da morte dele. E o que vem, primeira coisa que vem à cabeça dos amigos é justamente quem irá ocupar o cargo dele, né? Que todos eles são funcionários públicos, se eu entendo direito. E assim que o Ivan Ilitch morresse, ia sobrar uma vaga num posto superior, e a preocupação é quem iria ocupar essa vaga. Então a gente vê assim que já no início ele já constrói uma cena muito impactante, né? Ou seja, os amigos mais íntimos do Ivan Ilitch recebem a notícia da morte dele, e a primeira preocupação é quem que vai ocupar o seu cargo, o seu emprego. Enquanto está acontecendo o velório do Ivan Ilitch, a Praskovia, a esposa dele, chama um dos amigos e pergunta assim como que ela pode tirar mais dinheiro do governo com a morte do esposo. Ou seja, a primeira preocupação que vem na cabeça dos amigos é quem que vai ocupar o lugar do Ivan Ilitch, e a preocupação da esposa dele é como que ela vai tirar mais dinheiro do governo pela morte dele. E aí, no segundo capítulo, retorna-se à infância do Ivan Ilitch, que vai ser contada bem rapidamente, né, o modo como ele cresceu, como ele se formou em direito. Ele ocupou várias posições durante a vida até se tornar bem-sucedido. Ele ocupa um cargo muito alto assim, dentro da estrutura lá da justiça russa. Lembrando que esse livro é do final do século XIX, né, então é bem diferente do que imagino que seja hoje. O livro ele passa bem rapidamente pela vida do Ivan Ilitch e vai contar que numa das mudanças de casa, ele estava arrumando alguma coisa lá, ele cai e bate uma parte próxima ao rim, né, a parte lateral aqui do tronco, e inicialmente não sente nada demais assim. Só que depois isso vai vindo uma dor e isso vai piorando. Ele passa por vários médicos e tal. E aí ele começa a perceber que a dor só piora e que ele está morrendo.
E o momento que ele toma consciência de que ele está morrendo assim é um fato muito impactante, porque ele vai começar a repensar toda a vida dele a partir dessa ideia de que ele está morrendo, de que ele é um ser mortal, né? E ele pensa muito assim, ele vive esses últimos momentos dele de dor e dessa doença até a morte, repensando toda a vida dele, pensando em várias coisas assim muito interessantes. Ele vai piorando cada vez mais. É uma dor que é descrita no livro, que ela vem aumentando gradualmente, no final ela é insuportável assim. Então é muito interessante a gente observar como ele lida com esses últimos momentos dele, já com uma consciência da morte. Eu entendo que esse livro, além de falar da morte, fala muito de como a nossa existência não é tão essencial assim para o universo. O Ivan Illich, ele se sente uma pessoa especial, né, no trecho que eu li no início do vídeo. E ele começa a perceber que, na verdade, todo mundo, toda a sociedade que está em volta dele, inclusive a própria família, é sempre muito falso. A família tenta esconder dele que ele está morrendo, mas ele já sabe que está morrendo. Então ele vê a família como um monte de mentirosos, vê os médicos como um monte de mentirosos. E ele começa a pensar toda essa falsidade que está permeada às relações humanas, assim. Trata também da nossa fragilidade enquanto ser humano, né? Muito interessante que simplesmente uma queda que aparentemente no início não era nada, mas que depois foi se tornando na causa da morte dele. Ou seja, como o nosso corpo e a nossa vida é frágil. É uma reflexão que me veio assim, muito forte com a leitura desse livro. É um livro bem pesado, assim, é bem angustiante até, é bem forte. E assim, é um livro que na verdade busca uma reflexão sobre a morte, e partindo de uma reflexão sobre a morte, uma reflexão sobre o sentido da vida. Qual que é o sentido da vida, sabendo que todos nós somos mortais, né? Que todos nós vamos morrer um dia. Mesmo que todos nós saibamos, né, da nossa existência mortal, que a gente vai morrer um dia, a gente vive como se não fosse, né? A gente faz planos enormes como se não fôssemos mortais. E uma coisa que eu percebi muito forte no livro é que ele esfrega na nossa cara a nossa condição de mortalidade e faz a gente repensar a vida mesmo, assim como o Ivan Illich vai repensando a vida dele após tomar essa consciência que ele está morrendo, né? Muito interessante, assim. Em relação à forma, né, por ser um escritor russo e um escritor do final do século XIX, eu acredito que é muito fácil de ler, assim, não tive nenhuma dificuldade, acredito que ninguém vai ter muita dificuldade de entender o que está escrito aqui. É lógico que os nomes russos não são fáceis, né, os nomes russos são bem complicadinhos, mas eu acho que isso não atrapalha a leitura, então eu indico para todo mundo esse livro. Eu acho que ninguém pode morrer sem ter lido isso aqui. É um livro realmente muito importante, eu já tinha ouvido falar dele muito, e quando eu li, realmente eu entendi o porquê que todo mundo fala muito dele, assim. E você, já leu esse livro aqui? Se você já leu, ou se você quer ler, fala comigo aqui o que você achou, ou o porquê que você quer ler. Assim, eu indico totalmente, sem nenhuma dúvida, para qualquer tipo de pessoa, menos para aquelas pessoas que não estão vendo muito sentido na vida, né? Porque esse livro aqui não vai ajudar. Mas tirando essas pessoas, eu indico para todo mundo. Se gostou do vídeo, dá like, se inscreve no canal para receber as atualizações. Muito obrigado por ter assistido. Tchau.